capítulo 64, no versículo 8. Amém? Assim está escrito: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos. Aleluia. Oh Pai, ore comigo. Se possível, levante as Tuas mãos. A palavra fala que é do alto que vem o nosso socorro. A palavra fala que é mãos santas que se levantam. Ao levantar da mão reconhecemos esta palavra: sim, do alto virá o nosso socorro. Que quando estamos angustiados, preocupados, necessitados, nós estendemos as mãos para buscar socorro. E o Senhor diz: eu sou o socorro bem presente no dia da angústia. Oh Pai querido, neste momento, nós te adoramos, te bendizemos e te louvamos, porque nós cremos que Tu és o nosso Senhor, o nosso Redentor, o Pai amável, querido, que nos amou, Senhor, mesmo, Senhor, antes de nós existirmos, nos amou, Senhor, no ventre de nossas mães, nos amou, Senhor, ao nascimento, e nos ama até agora, Senhor Deus, cuidando de cada um de nós. Somos, Senhor, como a Tua palavra diz, como barro nas Tuas mãos. É aquilo que era imperfeito, em Cristo o Senhor está tornando perfeito. Peço que perdoe, Senhor, todo o pecado cometido em pensamento, em palavras, em atitudes, tudo aquilo, Senhor, que combateu a fé, tudo aquilo, Senhor, que nós praticamos, Senhor Deus, que entristeceu a Ti como nosso Pai. Mas que agora, Senhor, venha um renovo sobre nós, de que esta palavra, Senhor, penetre em nosso coração, em nossa alma, em nossa mente, e nos fortaleça neste dia, para, Senhor Deus meu, permanecermos em pé, permanecermos contigo, porque a Tua palavra diz que de maneira alguma o Senhor nos lançará fora. Mas, Senhor, tempos difíceis virão, que provavelmente alguns cairão da fé, alguns, Senhor, não suportarão as dificuldades que irão enfrentar, mas clamamos, Senhor, como Isaías, Senhor Deus meu, ora neste capítulo 64, clamando, Senhor, para nos livrar também dos nossos inimigos, tanto espirituais quanto físico, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, agradecidos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sente-se, por favor. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Isaías, no capítulo 64, ele faz um clamor, uma oração, uma súplica em favor do povo, pedindo para que o Senhor os livre de seus inimigos. E nós cremos pela palavra que Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é o Pai de toda a criação. Ao criar o homem, Deus lhe atribuiu uma função paternal. Aquele que cuida da família, que protege, que orienta, que apoia, que supre as necessidades. A Bíblia nos dá a direção completa da paternidade, pois o maior exemplo é o próprio Deus, que é Pai. Ele ama seus filhos, e mesmo
o homem se perdendo pela desobediência, o Deus Pai não desistiu de nós. Hoje se comemora Dia dos Pais. Eu vejo que não há um dia especial ou para pai ou para mãe, porque pai e mãe são únicos na vida de um ser. Ninguém consegue substituir o amor de um pai ou o amor de uma mãe. É o amor mais marcante, mais intenso. É o amor que mais mexe com os nossos sentimentos, com as nossas almas. É o amor que é sacrificial como o amor do Deus Pai. É o amor que não se importa se o filho passa por alguma dificuldade ou comete alguma coisa errada. Continua amando, continua esperando que algo venha acontecer para que o filho ou para que a filha seja abençoado por Deus. O que nós sentimos em nossos corações, como pai e mãe, não provém da carne, não provém das coisas comuns e naturais, provém do próprio coração de Deus. Ele é o Criador, Ele é amor. E este amor ao qual Ele também nos criou, Ele também colocou esta porção dentro de nós. Nós não sabemos o que é ser pai, o que é ser mãe, quando não temos filhos. Mas quando temos, muda-se por completo a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar. As responsabilidades são intensas e desperta em nós um senso de cuidado muito profundo. Quando a mãe dá à luz, o pai, ele fica sem saber muito o que fazer, porque os primeiros meses do nascituro, da criança, é focada na mãe, porque a criança precisa do abraço, do afeto, do colostro, do leite. E o pai é aquele que está ao lado para suprir a necessidade tanto da mãe quanto da criança. No decorrer do tempo, o pai e a mãe começam a ser os exemplos de vida para os filhos. Muitas vezes a criança é gerada no seu caráter, na sua personalidade, não é pela imposição de uma palavra, mas pelo exemplo do que ela vê dentro de casa. Então, a responsabilidade de ser pai, de ser mãe, é absurda, porque você está projetando na vida de um ser o seu futuro. O mundo diz, tal pai, tal filho. Filho de peixe, peixinho é. Mas quando olhamos então agora para a palavra de Deus, que fala que Ele é o nosso Pai, o reflexo da humanidade na criação era o que Deus projetou, o que Deus colocou em nossos corações, em termos de amor, de relacionamento com o Pai, o Criador. Nós não conhecíamos então o que era a maldade, o pecado, a falsidade, as traições, a morte. Mas, infelizmente, as coisas mudaram com a desobediência. Então vivemos uma vida decadente neste mundo, aonde no decorrer do tempo, todos os sentidos criados por Deus para pai e mãe, aos poucos foram sendo mudados pela imposição de um mundo pecaminoso.
Então vemos pais que não se preocupam tanto com seus filhos. Já tivemos e já ouvimos pessoas dizer: prefiro meu filho no mundo do que dentro de uma igreja. E também já vimos pais chorando e arrependidos: por que não levei meu filho para a igreja? E quando fala igreja, não estou dizendo a instituição jurídica, estou dizendo a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. E o mundo que estamos vivendo realmente precisa voltar a conhecer quem é o Pai, o Criador de todas as coisas. Ele ama seus filhos. Mesmo o homem se perdendo pela desobediência a Deus, o Pai, não desistiu de nós. Estrategicamente planejou os meios pelo qual os filhos voltassem à casa do Pai. O versículo 4 do capítulo 64, o qual nós estamos lendo, ele diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Deus, Ele está 24 horas trabalhando em favor daqueles que mantêm nele a sua esperança. No mundo nós estamos vendo muitas coisas ruins, mas o nosso Deus não está distante. O nosso Pai não está distante de nós. É o homem que se afasta do Pai, como muitos assim o fazem, que abandonam a casa do Pai para viver as aventuras do mundo, que rejeita a correção do Pai para viver a desobediência do mundo. O Salmo 103, ele diz o seguinte: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe que somos formados, Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Era muito fácil para Deus dizer: acabou esta geração. Não é verdade? E às vezes tem famílias que vivem dentro de um ciclo de tantas lutas, de tantos problemas. O pai e a mãe estão sufocados pelo que os filhos em desobediência têm praticado. E eles não conseguem enxergar o quanto o coração do pai e o coração da mãe está sendo destruído, afligido, angustiado, de dia e de noite. Mas mesmo assim, esses corações se mantêm agarrados na esperança, orando a Deus para que Deus, pela sua grande misericórdia, os alcance e os conduza a uma vida de vitória, uma vida abençoada. O mundo está no maligno, como nós aprendemos pela própria palavra de Deus. Mas Deus, Ele continua tendo compaixão de todos aqueles que se aproximam dEle. Hoje enfrentamos uma luta terrível quanto a exercer o papel de pai, pois distorceram o seu valor, a sua posição e a sua autoridade. Essas três coisas estão sendo tiradas do homem. E mesmo que o mundo tenha pregoado que não é mais tão interessante formar família e nem muito menos ter filhos, vocês não perceberam, mas durante todo o tempo foi projetada uma condição sobre toda a humanidade, para que aos poucos fosse reduzindo o nascimento, as famílias. O propósito original de Deus para o homem e para a mulher
E hoje, praticamente, é raridade você ouvir um casal dizendo: eu quero ter 2, 3, 4, 5 filhos. Primeiro vem as necessidades pessoais: se formar, ter dinheiro, ter casa, ter carro, ter estabilidade financeira, para depois pensar em uma condição de se formar uma família, ter filhos. E assim está indo as coisas. Os homens estão vivendo uma fase muito complicada na sua própria identidade. Tudo está se cumprindo conforme a palavra de Deus predisse. E eu costumo dizer: quem está em Cristo, permaneça em Cristo. Porque daqui para frente, as coisas irão ficar realmente muito complicadas. E se tornará mais difícil que o Evangelho penetre na cabeça, no consciente, no entendimento das pessoas. Porque o mundo está trabalhando na frequência cerebral para que as pessoas não compreendam as leis de Deus, e quem é o Pai e quem é Cristo. Parece brincadeira o que eu estou falando, mas essa é a verdade. O próprio Cristo disse: será que encontrarei fé quando voltar? Nós observamos uma geração que não pretende criar um país forte, homens fortes, mulheres fortes, porque tudo isso está sendo deturpado, está sendo mudado. Então o valor do homem está diminuindo, a sua posição e a sua autoridade como pai praticamente está sendo aniquilada, assim como foi no passado, como Satanás fez que se rompesse a comunhão entre o homem e Deus. A perfeita unidade do Criador com um filho. E ele usou as suas estratégias e ele conseguiu separar. O mundo está usando as suas estratégias hoje para conseguir separar. E a falta de um amor paterno tem trazido uma debilidade emocional, uma fraqueza emocional, uma deturpação moral, de identidade em muitos. Deus fez as coisas perfeitas. Não há um amor igual ao de Deus na terra e que se compare a dele, a não ser de uma mãe e de um pai. Este amor cura, este amor sara, este amor levanta, este amor sustenta, enxerta nas pessoas vida. Mas quando um pai ou a mãe despreza o seu próprio filho e o amaldiçoa e o menospreza e lança a palavra de destruição e de morte sobre ele, entenda, pai e mãe é autoridade, e a palavra lançada, ela criará efeito na vida. Então, pai e mãe, por mais que seu filho se desviou do caminho, continue liberando palavra de vida, continue liberando palavra de bênçãos, de restauração, de restituição. Não diga que ele é uma peste. Não o chame de moleque, porque moleque faz referência ao deus Moloque. Mas abençoe os teus filhos, assim como Deus em Cristo nos abençoou e nos redimiu através do seu sacrifício, para que hoje nós voltássemos à condição de filho. Eu costumo dizer, o filho pode ir embora, mas só tem uma porta que ele vai bater, que verdadeiramente vai se abrir e ser recebido como amor, que é a porta da casa dos pais. Temos exemplo do filho pródigo na palavra de Deus.
que pede parte da sua herança para conhecer o mundo, e se rebenta todo no mundo, ao ponto de estar vendo os porcos comer, e ele ter vontade de comer a comida dos porcos, porque tudo dele lhe foi tirado. E ele lembra, na casa do meu pai, até os servos comem do bom e do melhor. E ele coloca em seu coração: vou voltar para a casa do pai. E se aproximando, ele pede perdão para o pai. E diz: pai, me aceita apenas como servo. Mas o pai se alegra na sua volta. Ô irmão, a função de Cristo ter ido à cruz era para levar alegria plena ao Pai, através de cada homem e de cada mulher que volta a Ele através de Jesus. É Cristo que promove a reconciliação do pecador, a reconciliação do malfeitor com o Pai. Há uma semelhança, é algo como um espelho o que se acontece. Então, a palavra nos garante, assim como há uma maldição por desobedecer o Pai Celestial, também há uma maldição por obedecer os pais na terra. Provérbios capítulo 20, versos 20 diz: se alguém amaldiçoar o seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. Todo filho que se levanta e se opõe contra pai e mãe cai dentro desta maldição. Todos os que estão distantes de Deus estão dentro de uma maldição do pecado que vai conduzir à morte. Olha, Deus usando as coisas comuns, naturais, para explicar as coisas espirituais nas nossas vidas. Alguém tem que pagar um preço para voltar à condição de filho. E quem pagou foi o próprio Filho do Deus Pai, Jesus Cristo. Então tome muito cuidado com as palavras que você lança sobre o seu pai, sobre sua mãe. Honre teu pai e tua mãe. Você pode não ter recebido amor, você pode não ter recebido carinho, você pode ter sido desprezado, como acontece em muitos e milhares de casos, nós vemos isto. Mas libere perdão, porque o perdão te cura e cura aquele que te fez o mal. Perdão é condicional. Perdoa-lhes assim como nós perdoamos. Jesus na cruz nos perdoou, ao ponto de dizer: Pai, estes que me destes estarão comigo aonde eu estiver, e com o mesmo amor que tu me amaste, tenha amado a cada um deles. O Pai nos ama. Não é porque você está passando por uma luta, por uma dificuldade, que Deus não te ama, que Deus te rejeita como filho. É nós que, como filhos, somos desobedientes ao que o Pai nos instrui para termos uma vida de graça, de bênção, de vitória na terra. Ah, se a igreja entendesse isto. Hoje, muitas famílias se reuniram para comemorar o Dia dos Pais. Hoje, muitos filhos choram por não ter um pai para abraçar. Hoje, muitos pais choram porque lembra de um filho que está perdido no mundo. Não tem elo mais poderoso do que o elo de uma família, de pai e mãe e filhos. E nós temos que vencer o nosso ego. Temos que aprender a vencer as coisas que se levantam contra a nossa família. A nossa família é única.
Não queira pegar a família de um amigo e usar como referência para a tua. A tua é a realidade que você vive. Agora o que precisa é que a sua família tenha a bênção do Pai. E ele diz que esta bênção é sobre você, sobre os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Precisamos resgatar realmente a importância da família na terra, porque ela, aos poucos, o demônio está tirando, está roubando. E assim muitos têm sido amaldiçoados, têm se perdido. Então fico alerta aqui. Quando um pai e uma mãe abrem a boca, abre porque são experimentados, já viveram, já aprenderam, e têm sabedoria e têm direção para os filhos, assim como o próprio Pai em Cristo nos direcionou para alcançarmos a vida eterna através de Jesus Cristo. Então, assim como muitos estão distantes dos seus próprios pais, muitos estão distante do Deus Pai. Muitos têm apenas uma lembrança, mas Deus não nos desamparou. Seu Filho Jesus veio nos salvar para nos reconciliar com Ele. E como filho, Ele obedeceu até a morte de cruz. Jesus, como Filho de Deus, foi provado em todas as situações e circunstâncias, para que por Ele nós pudéssemos vencer as tentações deste mundo. Tudo que poderia acontecer numa vida humana foi lançado sobre Jesus, para que Ele vencesse, para que assim na sua ressurreição, através do seu Espírito, Ele nos desse a condição também de vencer. Por isso o Senhor fala que Ele não permite, ou que a prova que nós passamos não é maior do que nós podemos suportar. Então toda a luta que acontece conosco, toda a batalha que acontece dentro de um lar, pode ser vencida em nome de Jesus. O que difere é que eu como pai, ou minha esposa como mãe, se coloque diante de Deus como verdadeiro intercessor, como aquele que chora, que clama, que pranteia, para que haja uma restauração das coisas na vida das pessoas. Assim como Isaías está fazendo aqui, clamando a Deus para que livre um povo dos seus inimigos. E se assim o fazemos, também Deus livrará os nossos lares de todo o mal. Portanto, pai e mãe, não desistam, não se abatam, não se entreguem, porque vocês são fortes, vocês têm poder e autoridade do próprio Deus para poder conduzir o lar que Deus permitiu que vocês criassem, na doutrina, na santa doutrina e no poder de Deus, para que vocês vejam a bênção dele sobre os seus filhos e os filhos dos vossos filhos. A igreja precisa entender isto e não desanimar. Ah, quanta alegria é quando nós ouvimos o testemunho de irmãos que dizem: meu filho estava perdido e agora está em Cristo. Há uma luta, uma guerra espiritual muito intensa. Entenda isto. Se você não traz os teus filhos para a igreja, para ensinar os caminhos ao qual ele deve andar, quando ele crescer, ele vai se desviar. Porque o que o mundo dá como exemplo, vocês sabem muito bem o que é. Criancinhas pequenininhas que já se vestem como mulheres sensuais, que ouvem músicas que são uma completa
É bizarro esse tipo de música que hoje se tem, e se permite que a criança dance. E vai desconstruindo aquilo que Deus quer criar como homem e mulher. E parece que a responsabilidade paterna, materna, está se esvairindo, está acabando. Desculpa se eu estou sendo enfático nas minhas palavras. Mas é melhor nós corrigirmos o nosso filho agora, para que ele seja um homem e mulher de Deus, do que nós chorarmos sobre um túmulo. Nós somos responsáveis pela próxima geração. Se Cristo não voltar agora, tem que ter uma geração de homens e mulheres que continuam crendo que há um Pai amoroso nos céus, que há um Deus criador de todas as coisas. E sabemos que Deus foi tirado desde da escolinha, dos primeiros ensinos nas escolas, até as faculdades. Não se pode mais falar de Deus. Se você não falar de Deus para os teus filhos, o mundo vai ensiná-los sobre o diabo. É isto. Os desenhos, os filmes, os joguinhos, tudo é dado para a criança para ela se conformar, aceitar as coisas que são horrorosas. Morte, caveiras. Então a igreja precisa entender isto. Que Deus restaurou, redimiu o homem e a mulher para que voltem ao princípio de como foi criado as coisas. Homem, você é pai. Assuma a sua função de pai. Não tenha medo de chamar a atenção, de corrigir, de ensinar. Tudo tem um tempo. Deixe a criança crescer nas suas etapas corretas. Não antecipem nada. Mas parece que é melhor a criança estar dentro de um celular, jogando, fazendo as coisas, do que estar sentado à mesa, brincando com o pai e com a mãe. Hoje, praticamente, pai e mãe não educam a criança, porque entra na escola de manhãzinha, sai à tarde. E as escolas não instruem, as escolas estão trazendo ideologias. E colocando os filhos contra os pais. É o mundo que estamos vivendo, irmãos. Uma geração difícil está sendo gerada, distante de Deus. Então cabe a nós não nos calarmos, não acharmos que é comum, que é natural. Não é. E a igreja não pode ser conivente com as coisas do mundo dentro da igreja e principalmente dentro da sua casa. Vigie o tempo todo. Observe que os seus filhos estão vendo, assistindo, ouvindo. Porque os pedófilos estão aí. E a pedofilia está sendo praticamente legalizada. Tomem cuidado. Hoje precisa ser homem de verdade para ser pai. Olha a confusão que está sendo feita. Pai é qualquer um, família é diversas. Desculpa, não é o princípio do que está escrito na palavra de Deus. Não há concordância bíblica para isto. Amém, irmãos? Jesus, como filho, foi provado em todas as circunstâncias. Mateus, Marcos e Lucas nos fala que o Espírito Santo pegou Jesus, conduziu Jesus ao deserto para ser tentado por 40 dias, 40 noites.
fazendo então uma referência ao povo que Deus tirou do Egito por 40 anos. Deuteronômio, no capítulo 8, versos 2, nos fala que Moisés escreveu da seguinte forma: o propósito era para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Jesus, ele precisava ser tentado. Veja, o Espírito Santo levou Jesus no deserto. No deserto, diz a palavra, que Satanás tentou Jesus, conduziu-o até o monte, e em 3 aspectos ele foi tentado. Na sua fome, foi tentado na sua deidade como homem, e foi tentado a tentar a Deus. Ele diz: olha, se você está com fome, transforma essas pedras em pães e coma. E ele diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Depois ele leva Jesus num pináculo maior ainda e diz: olha, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que se dará ordem aos teus anjos e mal nenhum lhe acontecerá. Ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus. E por último ele diz: olhe, toda a terra, tudo isso eu te darei, todos os reinos e todas as riquezas, se prostrado me adorar. Ele diz: somente a Deus adorarás. E aí Satanás teve que sair. Jesus foi tentado em todas as suas limitações, para que nós, quando passássemos por essas tentações, também pudéssemos vencer o inimigo. E o próprio Jesus disse que se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. O povo fracassou no deserto. A geração que saiu não entrou na terra prometida. Entrou os seus descendentes. Agora há uma terra prometida para nós, o qual o Senhor disse: a nova Jerusalém está sendo preparada para nós. Será que nós também vamos perecer nesse período de tentação? Nesse período de prova? Nesse período em qual estamos sendo testados em todos os aspectos, psicologicamente, emocionalmente, na família, nas finanças, nas enfermidades? Será que nós vamos ceder então às tentações do diabo para vermos sendo perdedores ao ponto de que rejeitarmos a salvação proposta para nós em Cristo? Será que a caminhada até agora não valeu a pena? Não surtiu efeito do que nós já ouvimos ou do que nós já vemos de Deus em nossas vidas? Tudo que já aconteceu conosco, irmãos, foi para nos permanecer fiel a Deus, foi para nos fortalecer na fé, foi para nós provarmos que a nossa fé está viva, ativa, em plena atividade, para alcançarmos vitória em todas as coisas. A vitória para o seu lar em Cristo Jesus, a reconciliação para o seu lar em Cristo Jesus, a salvação para o seu lar em Cristo Jesus. Jesus não deixou uma brecha sequer onde nós pudéssemos dizer: não, mas nesse lado Jesus falhou. E ele não falhou. Então, seja qual for a luta que você está passando, Cristo a venceu na cruz e te fez mais do que vencedor. Aleluia. Mas o Senhor Jesus não fracassou, ele suportou as tentações firmes, permaneceu fiel ao Pai e ao propósito da redenção. O inimigo também tentou Eva lá no jardim do Éden, a levou a pecar. A mesma tática utilizada no Éden, ele tentou usar em Cristo para que Cristo falhasse, e ele está usando em toda a criatura na terra para que elas não se aproximem de Deus. Ele sabe do apetite pecador do homem. O diabo sabe aonde os seus olhos brilham. O diabo sabe aonde o seu preço é comprado, é pago. Por isso, ele tenta. Ele sabe das tuas fraquezas.
como homem, como pai, como mãe, como esposa, como família. Por isso é importante que estejamos atentos a tudo, vigilantes, para que o inimigo não ache brechas para tentar nos destruir. Honre o que Deus já fez até agora com você. O Senhor Jesus nos orientou: resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele venceu as provações, as tentações, para que hoje nós também pudéssemos, por meio do seu poder, vencer o inimigo. A tentação de Jesus no deserto revela uma profunda diferença entre o poder de Deus e o poder do diabo. Ele, o diabo, tem o poder de colocar medo em você, tem o poder de coagir você, tem o poder de usar da força para que você obedeça. Ele tem o poder de destruir. O poder dele é externo. Tudo do inimigo vem externo. E ele está usando nesse tempo tudo o que ele pode para poder te laçar. É exatamente o que está acontecendo hoje. A sua atuação é externa, vem através de imposições espirituais e de pessoas que são usadas por ele. Preste atenção nisso. Olha o que está sendo preparado por leis para... Como é que eu posso explicar? Olha o que está sendo preparado por leis para colocar doutrinas dentro da sua casa, para colocar direção dentro da sua casa, como família, como pai, como mãe, como filhos. Presta atenção. Mas o poder de Deus, por meio de Jesus Cristo, é interno, não é externo. O Espírito Santo veio para habitar dentro de nós. A palavra habita dentro de nós. O poder sai de dentro de nós para expulsar o que é externo, para anular o que vem externo, que se levanta contra as nossas vidas. Este poder que está em nós transforma o nosso coração, muda-nos de dentro para fora, nos faz viver pela fé, nos faz suportar as afrontas do inimigo, e nós o vencemos em o nome de Jesus. Nós não somos tentados de dentro para fora, somos tentados de fora para dentro. Porque se você o aceitar, se você comer e se você ouvir, você será contaminado. E o que está dentro, quando sai, promove então contaminação. Por isso, lavados pelo sangue do Senhor, transformados pelo Espírito Santo, nós não temos mais a condição, ou melhor, nós não podemos mais viver a velha criatura, porque as coisas se passaram e eis que tudo se fez novo em nossa vida. Observe o que está acontecendo externamente na sua vida, na sua família, com os seus filhos, e internamente o que Cristo tem feito em seu coração, em sua vida. Amém? E quando esse poder é interno, as pessoas comuns não o veem, mas quando Satanás olha para um filho de Deus, ele cai por terra, porque ele reconhece a luz de Cristo brilhando em cada um de nós. Escuta, o Deus Pai te ama, mas se o seu amor for rejeitado, ele se torna impotente. Não rejeite nem despreze o amor de Deus sobre a sua vida. Ele está batendo a porta do seu coração. Ele está chamando você nesta noite para aceitá-lo, para voltar à casa do Pai através de Jesus. Aceite o seu amor. Aceite o seu perdão e volte novamente à condição de filho. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. 1 João capítulo 3, versos 1. Esse grande amor
estrutura a nossa família, estrutura a posição de pai, a posição de mãe, estrutura os nossos filhos, e a nossa casa é abençoada. Escuta, assim como o pai permitiu que seu filho Jesus fosse tentado, assim também nós passaremos por situações difíceis, mas como o pai estava presente com Cristo, assim ele também está presente na sua vida, dentro de você, para livrar você e toda a sua família do mal. Hebreus capítulo 12, do verso 7 a 10, para terminar, escuta: suportem as dificuldades, suportem, não se enfraqueçam, não saiam da presença de Deus, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Às vezes passamos por dificuldade porque Deus precisa nos disciplinar, porque somos filhos indisciplinados, não somos obedientes, não somos reverentes, não temos temor, não honramos a Deus, não cumprimos como filhos na presença dEle o que Ele determina para nós. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Se você é verdadeiramente um filho do Senhor, Ele vai te corrigir, Ele vai te disciplinar, para que você não se perca neste mundo. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinaram por um curto período de tempo, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Tudo que meu pai e minha mãe me ensinou, ajudou, serviu, nos orientou, nos formou homem e mulher, mas há um limite. Agora, a disciplina de Deus, não. Ela nos disciplina para que sejamos participantes da sua santidade, da sua vida. Um pai e a mãe ensinam seu filho, e muitas vezes o filho não obedece, se torna um bandido, vai para o caminho do mal. Ele sabe que nós somos pó, como nós acabamos de ler, somos frágeis, mas agora em Cristo, Ele nos tornou fortes, mais que vencedores por meio de Jesus Cristo. Olha o que está escrito em João, capítulo 10. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará de mim. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Você está nas mãos do Pai. E Ele está dizendo: nada pode tirar você das minhas mãos, nem as suas dificuldades financeiras, nem nenhum tipo de enfermidade, nem as brigas e as desavenças dentro da família. Nada pode te separar do amor do Pai. E Gálatas 4:6 diz: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Não se esqueça que você é filho de um Pai amoroso, que nos ama e que está atento e tem cuidado de nós e continuará cuidando até o dia da nossa redenção. Portanto, se você aprendeu a honrar teu pai e tua mãe na terra, aprenda a honrar a Deus e a obedecê-lo em todos os seus caminhos. Assim, tu és o nosso Pai, e como barro nas mãos dele, seremos transformados de glória em glória, até a estatura perfeita do Senhor Jesus.
Amém, igreja? Feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por tudo que tem feito por nós, em nome de Jesus. Se coloque em pé, por favor. Vamos orar? Eu creio que hoje a oração, ela é específica. Obrigado. Quero que você ore pelo seu pai, quero que você ore pela sua casa, pela sua família. Quero que você cubra o seu lar com o sangue de Jesus. Amém? Se você está ferido aí com teu pai, libere perdão para ele. Amém? Abençoe ele. Ele não é perfeito. Meu pai nunca foi exemplo para mim. Mas ele foi importante na sua vida, pelo simples fato de ter te trazido à vida. Amém? Um dia você vai ser pai, se você ainda não é. Aí você vai entender a complexidade do que é ter um ser na mão e direcioná-lo neste mundo tão complicado que nós estamos vivendo. Amém? Levante a tua mão. Pai querido, Pai das luzes, em nome de Jesus, ore comigo, igreja, levante a tua voz. Graças te damos, Senhor, porque a tua luz se revelou a nós, porque